Sejam bem-vindos, perfumadíssimos. Esse canal foi criado só pra gente falar sobre coisas cheirosas. Como já diz o ditado que foi atribuído ao filósofo chinês Confúcio, trabalhe com o que você ama, que você não precisará trabalhar um único dia na sua vida. Então é sobre isso. Eu trabalho com moda, eu amo moda, eu já tenho um canal que fala sobre viagem, passeio, gastronomia, que são coisas que eu amo, e agora eu criei esse canal, que é o Perfumadíssimo, só pra falar de outro assunto que eu amo, que eu sou apaixonado, que eu estou obcecado, que é perfume. E o que significa perfume pra você? Pra mim tem vários significados. Perfume é emoção, eu sinto um cheiro, me remete a uma situação, eu consigo sentir a emoção daquele momento que eu já vivi. Perfume também tem a ver com humor, com o mood que eu tô naquele dia. Quando eu levanto cedo, que eu vou pensar às vezes na roupa que eu vou usar, o lugar que eu vou, o que eu tenho pra fazer. Perfume pra mim também tem a ver com humor. De manhã, quando eu tomo meu banho, vou trocar de roupa, a escolha do perfume tem totalmente a ver com o meu humor naquele dia. Se eu tô me arrumando pra uma situação mais formal, se eu tô indo pra uma balada, se eu tô indo pra um passeio, se é verão, se é inverno, enfim. Perfume também é uma forma de comunicação, porque aroma pode dizer mais que 1000 palavras. Perfume tem a ver com a personalidade de quem usa, ou da personalidade que a gente gostaria que as pessoas percebessem na gente. Quando você tá mais sexy, quando você tá mais romântico, quando você tá mais sério, quando você tá mais esportivo. Perfume vai muito além do que um hábito de higiene do dia a dia que a gente usa pra ficar cheiroso. E pra mim, perfume não tem essa de preço. Eu gosto de perfume que é barato, de perfume que é caro, eu não me ligo nisso, e pra mim também não tem essa coisa de hype. Eu gosto e ponto. Não importa se tá todo mundo gostando ou não. Aliás, perfume, quem tem que gostar é você. Até porque cada perfume age na pele de uma pessoa diferente da outra. E aí vem um outro ponto que tá muito em alta a falar, que é a questão de perfume ser uma assinatura. Porque quando você usa bastante um perfume específico ou um tipo de perfume, um tipo de aroma, uma família olfativa, você cria uma assinatura em que as pessoas de longe já percebem que é você. Mas além das pessoas que gostam de criar uma identidade usando um tipo de perfume ou uma marca específica, tem pessoas que, como eu, que gostam de navegar por todas as possibilidades. Gente, é muito difícil eu definir que tipo de perfume eu gosto. Por isso que eu tenho tantos. Assim, eu tenho aqui, a minha coleção já foi maior um dia, hoje eu tô com 35 perfumes mais ou menos, das mais variadas famílias olfativas. Eu tenho o doce, eu tenho o floral, eu tenho o cítrico, eu tenho amadeirado, eu tenho aqueles mais discretos, aqueles bem marcantes, porque a minha assinatura é essa variedade. Então, eu admiro quem tem um ou dois perfumes por opção, claro, né? Porque às vezes a pessoa não tem condições de ter mais de um perfume. Eu acho que é mais prático, você já sabe o que você vai usar e pronto. Porque isso aqui é legal, mas dá um nó na cabeça. Tem dia que a confusão é escolher o perfume. Eu tenho uma característica que muitas das vezes, primeiro eu escolho o perfume pra depois escolher a roupa que eu vou usar, que combina com aquele perfume, com o lugar que eu vou, com a situação. E vocês me contem, vocês escolhem primeiro o perfume, primeira roupa, tanto faz. Antes de mais nada, eu quero contar pra vocês como que começou a minha relação com o perfume. Isso lá nos anos 80. O primeiro perfume que eu tenho lembrança, assim, que eu lembro do nome, é esse aqui, que eu acho que muitos de vocês também já conhecem, né? Stiletto do Boticário. Ele foi lançado em 1985 e eu me lembro que foi o primeiro perfume que eu ouvi falar como sendo uma moda pra época. Eu tenho um irmão que é mais velho, então ele já tava com idade de sair pra festinha, tinha os amigos dele, e eu me lembro que eles usavam esse perfume, que todo mundo que tinha esse perfume era bacana. Então foi o primeiro perfume que eu tive vontade de ter. E é muito engraçado que quando eu sinto o cheiro desse perfume, me remete totalmente a algumas emoções, algumas situações que eu vivi naquela época. Eu vou fazer um vídeo especificamente pra falar sobre ele, porque senão esse vídeo vai ficar extenso demais. Então hoje eu só quero falar da minha lembrança dele como o primeiro perfume que eu tive vontade de ter, e depois vocês vão ver no canal um vídeo falando só sobre a minha relação com o Stiletto. Vocês lembram do Stiletto? Esse perfume é muito marcante, né? Depois do Stiletto, a gente vai lá pros anos 90, que quando foi a história de como eu comprei o meu primeiro perfume. E é bem curioso, gente, porque assim, ó, eu só fui me dar conta disso muito tempo depois. Na época, isso passou como uma coisa meio batida pra mim, mas eu fui perceber que com o meu primeiro salário, quando eu comecei a trabalhar, com 14 anos de idade, o que não é uma coisa muito comum pra uma pessoa dessa idade, eu usei o meu salário pra comprar um perfume. Juro, eu peguei meu salário inteiro, fui no shopping e comprei este perfume aqui, ó, o Polo Verde, que também já era moda naquela época, assim, a gente tinha poucos perfumes importados já disponíveis no Brasil, não é como hoje que a gente tem uma infinidade e custava muito caro, tanto que eu peguei meu salário inteiro e investi em um perfume. Eu acho curioso uma pessoa de 14 anos gastar salário com perfume, né, mas foi isso que aconteceu comigo. Então, desde lá já tava clara essa minha paixão por perfumes. De lá pra cá, a gente tá falando de anos 90, quando a gente começou a ter esse boom da perfumaria de moda por aqui, então passei a ter CK1, Minotauri, Jazz da Saint Laurent, Aqua de Dior, Fahrenheit da Dior, Kouros, L'Odyssey de Issey Miyake, Angel de Thierry Mugler, que foi um marco também na história da perfumaria, Allure da Chanel, claro,
Claro, e desde aquela época, o Le Male do Jean Paul Gaultier. Não, são muitos. Jupe, quem não lembra de Salvador Dalí, aquele frasco com a boca, um cheiro muito marcante, muito forte também. Tinha o Sansara da Guerlain. Enfim, perfumes que fizeram história. Antes de mais nada, aquele recadinho básico, aproveita, já se inscreve aqui no canal, deixa um comentário de como que é a sua relação com perfume, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem você sabe que também gosta de perfume. Eu me dei conta que eu tinha me tornado um colecionador de perfume quando lá por volta de 1994, por aí, eu percebi que eu tinha um móvel especial para guardar perfumes. Então assim, aí eu já devia ter uns 30 perfumes naquela época, e eu nem podia ficar usando muito esses perfumes, porque apesar de eu gostar, muitos desses cheiros me davam dor de cabeça por conta de crise de enxaqueca que eu passei a ter. Bom, dali pra frente, eu fui deixando de usar, chegou um momento em que eu fiquei com 1 ou 2 perfumes só pra ter realmente, porque toda vez que eu usava, mesmo assim esses 2 me davam dor de cabeça. Depois disso eu vivi um hiato de mais ou menos uns 15 anos sem usar perfumes. Esse momento me deixou um pouco enjoado dos perfumes comerciais que existiam na época, até porque não era uma quantidade muito grande, então eram sempre os mesmos, então todo mundo queria usar os mesmos perfumes. Isso me incomodava um pouco, porque eu sentia o meu cheiro em todo mundo. Acho que tem muita gente aqui que também é desse jeito. E tudo mudou depois de uns 3 anos pra cá, quando a minha tolerância com essa questão da enxaqueca ficou muito melhor, e eu passei a experimentar usar perfumes de novo, não tive dor de cabeça, e fui aumentando. Hoje eu me pego aqui ó, de novo com uma coleção de perfumes. Tem alguns que eu experimentei usar depois de muito tempo e fiquei super tranquilo, e tem outros que assim, ó, mesmo agora, eu tenho um caso que ele é emblemático pra mim, que é um perfume. É muito forte dizer que eu odeio, porque não que seja questão de eu odiar, mas ele me causa um mal-estar muito grande que chega a me dar enjoo. Então não é só porque eu gosto ou não gosto, é porque realmente ele me faz mal. Que é o Obsession da Calvin Klein. Eu até brincava uma época que se uma pessoa quisesse me fazer uma coisa muito ruim, era só me trancar num quarto e borrifar o Obsession, que eu ia passar muito, muito mal. Mas se vocês acham que a minha história com perfume para aqui, vocês estão muito enganados. Sabe por quê? Vem comigo. Você sabe o que significa isso aqui pra mim? É a minha mais nova paixão. E saber que tudo isso aqui começou por conta disso daqui. Gente, eu não sabia nem que era um decante. Aí um dia uma pessoa me falou, você sabia que dá pra comprar perfumes fracionados? Eu falei, não sabia disso. E aí eu me deparei com uma loja de perfumes árabes, fiquei impactado no primeiro momento com as embalagens, porque elas são realmente muito diferenciadas. Fiquei olhando, a moça foi muito simpática, me deu atenção, até porque olhar pra aquela parede cheia de perfumes que eu nunca ouvi falar na vida, às vezes as marcas, inclusive, que eu não sabia nem pronunciar, ela foi muito gentil em me oferecer para apresentar alguns perfumes. Eu tive aquele impacto primeiro porque eu tinha um preconceito de achar que perfume árabe era tudo perfume forte. Sabe que isso mudou muito, a gente vai falar sobre isso aqui no canal também, em vários vídeos. Mas ela me mostrou um, me mostrou 2, ela perguntou que tipo de perfume eu gostava, que é uma resposta bem difícil para mim, porque eu sou bem eclético realmente. Ela me mostrou um, eu gostei, ela me mostrou outro, eu gostei. Enfim, ela me recomendou que eu comprasse um decante desse daqui, que é o Vulcan Feu, e aí eu fui descobrir o que era um dupe. Vocês sabem o que é dupe? Dupe é um termo em inglês para duplicate, quando uma marca de perfumes faz uma réplica de alguma outra fragrância famosa. Então, por exemplo, essa que eu gostei, por acaso, ela também me explicou, o Vulcan Feu é um dupe do God of Fire, que é um perfume que custa muito mais caro, tipo, quase 10 vezes mais do que o preço desse daqui, e que ele tem um cheiro que se aproxima muito do original. Eu não escolhi esse perfume porque ele era um dupe do God of Fire, eu escolhi o Vulcan Feu porque eu gostei do Vulcan Feu, e ponto. Enfim, comprei esse para experimentar, fui usando, me apaixonei, passei de novo para uma loja, tive vontade de experimentar outros, e olha o que aconteceu comigo. Eu estou viciado em perfume árabe. Porque assim como na gastronomia, assim como com vinho, que quando você começa a mergulhar nesse universo, você começa a entender muito mais, você começa a evoluir o seu gosto. Então tem algumas coisas que eu não gostava antes e que eu passei a gostar muito mais. Tem muita coisa pra gente falar aqui no canal que eu quero compartilhar com vocês, de uma maneira bem tranquila, do meu jeito, de que todo mundo possa entender. Então assim, ó, eu estou super ansioso, porque eu fui acumulando esses perfumes, eles estão todos fechadinhos, ó. A única coisa é que eu tô desesperado pra usar tudo isso. Só que eu quero esperar pra fazer o unboxing pra vocês. Então, ó, eu vou fazendo aos poucos, vou abrindo, vou conversando, vamos testando, vamos sentindo, eu vou usando, e aí eu compartilho com vocês essa minha jornada olfativa. Nessa coleção árabe aqui, ó, que aí eu já passei de 50, tem praticamente todos aqueles que a gente mais tem ouvido falar, todos eles, tá? E tem muito mais ainda que eu quero. Então, se você também gosta de ficar perfumadíssimo, perfumadíssima, me acompanha aqui no canal, comenta quais perfumes você gostaria de saber um pouco mais sobre eles. Eu vou procurar falar com vocês de uma maneira bastante simples sobre o que são as notas do perfume, quais são as famílias olfativas, falar um pouco também sobre marketing e, claro, sobre as minhas experiências com esses perfumes todos. Então, se você também gosta de andar cheiroso, cheirosa, me acompanha aqui no Perfumadíssimo e até o próximo vídeo.